Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Papo do Extra. 8 horas e 30 minutos, 10 de setembro de 2025. Muito bom tê-los aqui. Vamos conversar sobre um assunto especial, sobre a questão do que se tem falado de pedágio em relação aos atos notariais praticados fora de determinado estado, quando esses atos chegam para o estado onde estão situados os bens e a escritura precisa ser registrada e o registrador devolve, dizendo, olha, tem umas taxas adicionais a serem cobradas. Vamos conversar com isso, especialmente em relação ao estado de Minas Gerais. O nosso querido Sancler está chegando por aqui. Mas antes, eu gostaria de incentivá-los à inscrição na imersão RCPN na prática. A imersão RCPN na prática é um evento online gratuito, conduzido e ministrado pela professora Lise, que vai acontecer no dia 16 de setembro. Vou deixar aqui o link no chat da nossa live de hoje, do nosso encontro de hoje, para você participar de forma gratuita do evento do dia 16, é isso mesmo, dia 16 de setembro de 2025, com a professora Lise, será terça-feira da semana que vem. Vamos chamar Sancler? Sancler, vamos chegando por aqui. Tudo em paz, meu amigo? Tudo em paz. Boa noite, professor Davi. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, né, por estar proporcionando esse momento a nós, aí de muito aprendizado, espécies de muito aprendizado aí para todos nós. Gostaria de me apresentar. Amém. Meu nome é Sancler. Sou tabelião substituto aqui no cartório de notas e protestos e registro civil das pessoas naturais de Bonfim. E atuo já nessa área há 6 anos. E sou aluno também aí dessa mentoria do professor Davi e agradecer a ele, primeiramente, por essa oportunidade e a todos aí da equipe dos estudos notariais, né? Gostaria de muito agradecer. Obrigado demais. Muito bom. Sancler, você é um querido. Sancler, já há algum tempo nos seguia nas redes sociais, entrou para a Escola de Minutos, a gente começou a interagir, a ver o conhecimento que o Sancler tem, à disposição na condução da serventia como tabelião substituto em Bonfim, Minas Gerais. O seu preparo, surgiu alguma questão de imposto causa-mortes, algo que eu precisava esclarecer no estado de Minas, chamava-lhe Sancler no privado, e ele sempre muito solícito, esclarecendo de forma muito didática e técnica aquilo que a gente precisava. Então, quando surgiu esse assunto de hoje, Sancler, pensei logo em você, e a gente havia discutido por WhatsApp, mas pensei logo no teu nome, já tinha pensado em outras oportunidades para a gente já tinha conversado, você trazer conteúdo aqui para os nossos alunos, mas o motivo de hoje é bem especial porque tem causado muita discussão sobre os atos que são lavrados, no teu caso, fora do estado de Minas Gerais, e quando chegam para ser registrados esses casos, o registrador tem devolvido, e aí você vai esclarecer o aspecto legislativo, para isso você está aqui, para nos trazer os pormenores de tudo isso, devolvido pedindo o recolhimento das taxas de repasses ali para o estado de Minas Gerais, TJ e afins que recebem parte dos valores que são destinados à lavratura dos atos, pelo fato do ato ser lavrado fora do estado de Minas. Há uma regulamentação nesse sentido, queria que você nos ajudasse a esclarecer. A gente sabe que em Goiás já há algum tempo acontece assim, tem-se também no estado de Mato Grosso do Sul, mas, Sancler, discorre aqui para a gente, seja muito bem-vindo. O que é que tem acontecido aí em Minas Gerais sobre isso, Sancler? Vamos lá, então. A gente teve agora uma recente alteração aí legislativa, né, através da Lei 25.125, de 30 de dezembro de 2024, que alterou nossa lei de cobrança de emolumentos, que é a 15.424 de 2004. Então, em virtude aí dessa alteração, baseado, né, nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul,
o Estado de Minas Gerais visa enfrentar aí essa guerra de emolumentos, né? Essa guerra de emolumentos entre os estados da federação, impondo aí a certificação, né, em Minas Gerais por tabelião mineiro de escrituras e atos lavrados aí em outros estados que necessitem de registro ou averbação no território mineiro. Então, visando aí impedir essa fuga aí de taxas, de pagamentos de taxas nos atos notariais, foi criado, então, essa alteração legislativa. A simetria, né, em virtude da simetria dos emolumentos, né, dos estados da federação, tem gerado aí esse fenômeno. Então, principalmente em cidades que têm fronteira interestadual, acho que um exemplo aí, Pouso Alegre com São Paulo, os usuários buscam, né, serventia de outros estados, né, para estar reduzindo os custos. E essa prática aí compromete a arrecadação, né, dos cartórios aí de Minas Gerais. Então, foi visando isso que foi criado aí essa alteração legislativa. Entendi, Sancler. Qual é o teto da tabela de emolumentos de notas aí no estado de Minas, mais ou menos? Tu tens isso em mente? Hoje o teto aqui é 3 milhões e 200, só que a partir desse valor também, né, com uma alteração normativa recente aí, que a gente teve na lei de emolumentos, hoje a gente, a partir dos valores de 3 milhões e 200, a gente cobra faixas de valores a cada 500 mil reais. Então, a gente tem essas cobranças por faixas aí, que também encareceram aí o custo de escrituras mais altas. Aí nós tivemos uma alteração a partir de 31 de março, né? E logo após já foi alterada novamente e deu uma reduzida nesses custos. Mas nós temos aí todo valor acima de 3 milhões e 200, cobranças de faixas aí a cada 500 mil reais. Entendi. Então, voltando, estou perguntando isso, e na faixa dos 3 milhões de reais, tu tens uma ideia de quanto é que custa, quanto é que estão os valores de um ato notarial, mais ou menos um chute, não sei. Se precisar consultar aí no computador, fica à vontade. Vamos consultar aqui para a gente ter a base. Então, uma escritura aí de 3 milhões e 200, né, que é o teto, ficaria em mais ou menos 7.826,65. Aí, acima desse valor... Oi? A cada 500 mil acima desse valor... Nós teremos as cobranças aí de faixas de valores, que seriam, na primeira faixa, de 3 mil, deixa eu só confirmar aqui, de 3.142,79, e nas demais faixas, né, além da primeira, 2.095,20. Nós tínhamos aí uma alteração um pouco maior, só que devido também a uma alteração recente, por ter encarecido demais os custos de escrituras acima de 3 milhões e 200, voltaram essas faixas aí. Teve uma redução desse percentual. Entendi. Ô, Sancler, então, imaginemos que eu lavre uma escritura aqui no estado de São Paulo e aí se encaminhe para o registro de imóveis daí de Bonfim. Bonfim é comarca, né? Bonfim é comarca, né? Bonfim é comarca. Nossa comarca abrange 4 cidades. Isso, estou me lembrando disso. Então, eu encaminho a nossa escritura aqui, advinda, o que emergiu da cidade de São Paulo, para o registro de imóveis aí de Bonfim. Um imóvel aí de Bonfim. Imaginemos que seja com a Elaine. Elaine, que é nossa amigona, que é daí de Bonfim, foi substituta aqui conosco, professora do nosso projeto e que hoje é mentora de tabeliães, presta consultoria para cartório. Imaginemos que ela participa de uma escritura conosco e aí a gente caminha para o registro de imóveis de Bonfim. O que é que vai acontecer? Nós teremos aí a nota devolutiva, tá? Informando aí essa certificação por algum tabelionato de Minas Gerais. A gente iremos fazer a averiguação, né, dos valores recolhidos, das taxas e dos fundos, né, da TFJ, e em caso de escrituras aí com conteúdo financeiro acima de 3 milhões e 200, dos fundos que são recolhidos agora ao Ministério Público, à Advocacia Geral do Estado, né, e à Defensoria Pública. Então, entendi. A gente fará essa complementação aqui através de uma escritura ou de re-ratificação, porque também temos que analisar não só esse recolhimento de taxas, mas outras formalidades aí de acordo com o nosso provimento 93, ou então uma escritura de aditamento, simplesmente para trazer se foram recolhidos, né, as devidas taxas e fundos.
e o tabelionato vai ganhar algo? Eu estou te perguntando isso porque no estado do Goiás, inclusive, eu já conversava com uma aluna que é tabelinha de notas e registradora de imóveis. Lá, o tabelionato não vai ganhar nada. Se eu mandar um escritor daqui de São Paulo para o cartório de registro de imóveis, qualquer cartório de registro de imóveis no estado de Goiás, o registro de imóveis vai devolver e o sujeito interessado vai procurar algum tabelionato. O tabelionato vai ajudar nessa emissão das taxas, né, adjacentes aos emolumentos e, inclusive, como na maioria dos códigos de normas há uma previsão de que a escritura física precisa ser feito sinal público dos atos que vêm de outra comarca, há uma previsão no Goiás que, inclusive, esse sinal público não deve ser cobrado. E então são emitidas essas taxas adicionais. O pessoal lá tem procedido, Sancler, fazendo um simples documento que não vai para o livro de notas, dizendo assim, ó, foi recolhido a taxa adicional de tanto e o usuário, o cliente que veio com a escritura de outro estado, junta isso ao traslado advindo de outro estado e apresenta novamente ao cartório de registro de imóveis. Entendeu? Então, não sei se aí em Minas tem a possibilidade no provimento de ser da forma como está fazendo em Goiás, ou se precisa realmente ir para uma retificação, uma retificação e ratificação. O que é que tu achas, hein? Estamos aqui palpitando, porque para Minas é tudo muito novo, né? Muito novo, muito novo. Então, pelas linhas de raciocínio que já estão aparecendo aqui em nosso estado, a gente precisa, sim, fazer uma escritura de aditamento, né? Se não tiver aí recolhido esses fundos, então a gente vai fazer o direcionamento, o recolhimento, né, com o apresentante aqui do título, fazermos uma escritura de aditamento, constando as informações do recolhimento, caso não tenha sido. Nós faremos também uma re-ratificação para fazer a correção de outros elementos que estejam sido suprimidos aí nesse presente instrumento lavado por colegas, né? E cobraremos apenas uma escritura de aditamento ou re-ratificação. Podemos fazer o reconhecimento do sinal público, tá? Devemos aí, conforme a recomendação da nota técnica do Colégio Notarial Brasileiro aí de Minas Gerais, ele teve uma nota técnica aí, número 1 de 2025, ele especifica aí que a gente dará uma certidão em relatório, cobrará os arquivamentos do que a gente será necessário aí para alteração, né? Os documentos serão necessários caso precise fazer alguma retificação, o reconhecimento do sinal público e fazer o aditamento ou a retificação. Não é nada muito caro que vai deixar, né, referente ao ato notarial um custeio alto, mas sim referente à cobrança de novas taxas. É uma escritura, seria uma escritura sem valor declarado? É isso mesmo, o valor de uma escritura declaratória? Isso mesmo, escritura sem conteúdo financeiro. Fica em torno aí de R$60, ela é bem baratinha, não é nada que vai alarmar conforme aí o pagamento de uma nova TFJ, né, uma taxa de fiscalização judiciária de Minas Gerais, e o recompe juntamente com os fundos, caso necessário, ao Ministério Público, da Defensoria e à Advocacia Geral. Do meu ponto de vista, que é o que encareceu ainda mais essa escritura, gerando essa barreira. Entendi. Eu estou vendo aqui o pessoal comentando no nosso chat, perguntando se não seria uma dupla taxação. Dupla sim, taxação. Eu penso que vai ser um tema que cada vez mais será discutido. Vejamos, no estado do Goiás, já se tem isso há 5 anos, e eu não via tanto comentário como eu estou vendo agora em relação ao estado de Minas. Então, eu imagino que é um tema que vai causar muita discussão ainda, principalmente porque, vejamos, para os atos notariais eletrônicos, o sujeito, às vezes, tem um imóvel em Bonfim ou em outro município, qualquer que seja, e pelas regras de competência do tabelião, aquelas regras previstas no antigo provimento 100, hoje provimento 149, essa escritura pode ser lavrada pelo tabelião do domicílio do adquirente, por exemplo.
Então, nada impediria que alguém que tem um imóvel em Bonfim, uma escritura que tenha como objeto um imóvel em Bonfim, mas tem um adquirente residente aqui em São Paulo, capital, ele lavra a escritura conosco pelo notariado, porque nós seremos competentes, sim, para a lavratura da escritura. Eu estou vendo, a partir de alguns grupos, tenho visto o pessoal comentar bastante a respeito, muitas críticas, mas é o que nós temos hoje, e como o nosso projeto tem um viés, além de aprofundamento teórico da prática notarial, não é? A gente tem também um compromisso com a prática, um aprofundamento. Em tudo que a gente faz, a gente sai das bases do direito notarial registral, caminhando para questões mais aprofundadas. Mas, além disso, a gente não quer se isolar da prática. E, na prática, o que é que tabeliães, notários de todo o Brasil, precisam se atentar? Operadores do direito, advogados que militam no extrajudicial, se a gente vai lavrar escrituras do Goiás, Mato Grosso do Sul, do estado de Minas Gerais, a gente precisa ficar atento a essas questões. Não é? Justamente. Principalmente inventários aí, que acho que vai se gerar uma grande confusão com quem depois tiver vários imóveis em vários estados da federação. Então, seria necessário, né, pelo que eu estou entendendo, fazer com todos os imóveis de Minas Gerais, depois abrir uma sobrepartilha. Temos que ver. Vamos ver como será. Vamos ver como será os próximos. Você trouxe bem o exemplo do inventário e se assemelha muito ao dever que a gente tem de tomar conhecimento das várias normas ou normas que regem o imposto causa-morte nos mais diversos estados, inclusive dos procedimentos operacionais para lançamento do tributo, para recolhimento do tributo. Por exemplo, hoje nós conversávamos com uma aluna que está lavrando um inventário no estado de Minas também, no estado de Minas, aí no interior, e ela tinha visto em uma das nossas aulas que aqui no estado de São Paulo, quando vem uma escritura lavrada de fora do estado de São Paulo, a Cefaz exige um procedimento de homologação desse recolhimento. O que não é necessário aqui para as escrituras lavradas no próprio estado de São Paulo. Existe uma parte, um lugarzinho no portal da Cefaz do estado de São Paulo, que é o preenchimento da declaração. Acabou, e quem tem que aferir alguns detalhes, o próprio tabelião e as partes, ressalvar o direito da fazenda de perseguir esse crédito tributário, mas sem necessidade de homologação. Então, esse procedimento me parece que vai se assemelhar muito àquele cuidado que a gente deve ter quando do recolhimento do imposto causa-mortes em virtude de falecimento de um sujeito que tem bens em diversos estados, né? Justamente com a transmissão, né, com o próprio ITBI também, ter os municípios aí que entendem o recolhimento anterior ou posterior aqui em Minas Gerais, não me recordo de nenhum, mas ficar atento também a esse recolhimento. As fraudes, esses recolhimentos também é muito importante. A gente tem visto aí diversas vezes sobre as fraudes, pagamentos falsos aí de guias, então ficar muito atento a essa forma de recolhimento aí dos impostos dessas transmissões. Legal. Mais algum detalhe que tu penses assim sobre o dever de cuidado, sobre essa novidade aí no estado de Minas? Traz aí mais algumas ideias sobre esse tema para a gente. Sim, como já foi dito, né? Espero que não fiquem bravos, né, com os tabelionatos de Minas Gerais, porque não fomos nós que decidimos, não somos nós que estamos, né, fazendo essa imposição, mas sim a lei. Então, caso tenha algum questionamento, temos que questionar a lei e não os tabelionatos. Não, vamos dizer, não fiquem bravos conosco. Deixam claro, né, que esse pedágio, né, essa barreira aí, é para evidenciar justamente essa fuga aí de tributos ao Estado. Então, não tem como, né, o Estado, a não ser através dessa barreira, criar essa contenção aí de taxas e receitas
através dessa lei nova lançada no estado de Minas Gerais. Tem alguns questionamentos, né, conforme o artigo 8º aí da lei 8935, que seria a escolha aí do tabelionato por parte, até que ponto nós estamos suprimindo esse direito aí do adquirente, né, fazer a lavratura da escritura da parte, buscar o tabelionato de sua preferência. Então, surgirão também questões aí a esse artigo. Sim. Será que essas barreiras não são realmente uma limitação à livre escolha do tabelião, né? E imaginemos também que se todos os estados tivessem uma política nesse sentido, ou legislação nesse sentido, legislação em sentido amplo mesmo, que eu falo aqui, como é que ficaria a usabilidade, para usar uma palavra bem em voga na tecnologia, do e-notariado? Porque se todos tiverem uma proteção dessas, todos os estados tiverem legislação nesse sentido, muitas pessoas não vão poder, ou se assim o fizerem, o uso da plataforma do e-notariado vai ficar mais oneroso, né? Vai ficar bem mais oneroso e as partes vão acabar, né, deixando de usufruir aí desse benefício, que eu acho que foi um grande ganho, né? O uso do e-notariado. Sim. Então, prejudicar muito esse avanço, né, vai ser um retrocesso. Eu penso que daqui a algum tempo, vai vir alguma coisa aí. Bem, é só um palpite, tá? Palpite, não sei de nada, absolutamente nada, mas, sei lá, algo do CNJ, não sei, porque realmente pode ser um limitador nesse sentido, né? Da livre escolha do tabelião. Se mais outros estados começarem a agir da mesma forma, a coisa pode ser que fique meio travada e chegue lá em cima. Agora... Pois não. Agora, eu acho que ainda mais, né, com o estado de Minas Gerais, apesar de haver outros 2 estados aí com essa mesma legislação, vai surgindo mais também, né, estados que vão preocupar em fazer essa retenção aí também, né, dessas taxas. Sim. Então, sim, é igual a briga entre países, né? As taxações que a gente tem visto aí no mundo justamente todo, sem entrar em questões políticas, mas pode ser que seja algo no mesmo, ocorra algo no mesmo sentido. Assim, e o que eu me lembro quando surgiu o Provimento 100, que inaugurou a plataforma e-notariado e já trouxe a regulação dos atos notariais eletrônicos. Se a gente for lá, a gente vai ver que um dos considerandos do antigo Provimento 100 é se evitar e as palavras são essas: evitar a concorrência predatória entre os tabeliães. Então, me parece que legislar dessa forma fomenta algo contrário ao espírito do que tem que se levado já nacionalmente. Bem, é minha opinião, tá? Mas posso ser convencido do contrário também. Justamente, eu acho que vai fomentar ainda mais essa concorrência predatória. Então... Então. A Cláudia está dizendo aqui no chat, a questão maior é que o cliente vai pagar as taxas dos estados, sim. Em alguns estados, como existe realmente uma diferença das tabelas, viu, Cláudia? Pode ser que ainda vale a pena se pagar a integralidade de emolumentos mais as taxas de determinado estado e só as taxas do estado destinatário da escritura, será uma conta a ser realizada, né? O lance é que tabeliães notários de todo o país precisarão ficar atentos a essas questões, né? Porque é uma surpresa. Bem, a sociedade... é um tema novo que a gente está discutindo aqui. Quem está nos assistindo aqui ao vivo, provavelmente é da área. Quem vai nos assistir depois, provavelmente seja da nossa área. Mas imagina a gente explicar isso e aí algum colega nosso, tabelião, escrevente, substituto, que não esteja
sabendo o que está acontecendo, lavra a escritura lá na Paraíba, lavra a escritura lá no Acre, lá no Pará, a escritura chega em Minas, a escritura chega no Goiás e acontece isso, uma devolutiva dessa. É uma notícia bem desagradável a dar ao nosso cliente, né? Justamente. E para evitar, como se diz, qualquer erro, né, que seja absorvido aí pelo registro, Serviço Registral do Estado de Minas Gerais, a nossa portaria conjunta de número 53, ela vem, né, regular a aplicação aí do artigo 5A da Lei 15.424. Então, para evitar qualquer descuido aí dos serviços registrais, a gente tem essa portaria conjunta aí para estar regulando as formas como tem que ser feito todo esse procedimento aí. Ela vai trazer critérios, né, de recolhimento das parcelas do TJ, do Recomp, do Ministério Público, a obrigatoriedade de utilização de códigos fiscais específicos, né, para o lançamento do selo eletrônico, regras de repasse e custódia dos valores arrecadados aí pelos tabeliões mineiros, tá? Procedimentos de ausência e recolhimento, sempre impondo o tabelião e o registrador algum ônus, como sanções. Então, através da portaria também, né, ainda que também de forma equivocada, uma sanção, vindo uma portaria, sanções aí que prevê multas e omissão pelo atraso e recolhimentos a menor, né, de escrituras lavadas em outros estados da federação. Então, por ser uma portaria, né, há empreendimentos que depois manda para a gente, Sancler, lá no nosso grupo da Escola de Minutas. Eu acho que vai contribuir com o pessoal bastante, viu? Ótimo, mando sim, a gente vou mandar também a portaria, temos o modelo já, o nosso tabelião, doutor Éder Rodrigues aí também está presente, queria agradecer aí todo o auxílio, né, que nos tem dado na comarca aí, um modelo criado também, né, para esse editamento, para essa retificação, vamos estar aí compartilhando dentro muito aí bom. Do grupo. Muito bom, muito bom. Sancler, me diz como é que funciona o pagamento dos emolumentos mais taxas aí no estado de Minas. O que é que eu estou perguntando? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o sujeito deposita os valores completos na conta do cartório, ou por meio de boleto, ou Pix, e toda segunda-feira nós repassamos aquilo que é de repasse, a gente faz toda segunda-feira relativo ou referente aos atos que a gente lavrou na semana anterior. Em alguns estados, quando o tabelionato ou o registro de imóveis já emite guias, boletos do próprio site do tribunal, e os valores já saem separadamente. Tribunal, Ministério Público, e aquilo que vai diretamente ao tabelionato. Em outros lugares, tudo é pago para o tribunal e o tribunal faz os seus repasses. Como é que funciona aí no estado de Minas? Nós fazemos aí os repasses, né, a cada 7 dias. Então, a gente tem 4 períodos aí que a gente faz os recolhimentos da TFJ e do Recomp. E agora, né, com essa inserção aí desse recolhimento aos fundos, nós temos também a plataforma dentro do tribunal aí que a gente consegue fazer esses recolhimentos também periódicos aí de acordo com os valores dos atos jurídicos também. Então, entendi. Então, vocês recebem esses valores, então é igual a São Paulo. Vocês recebem a cada 7 dias, vocês repassam. Faz o repasse. Justamente. A gente faz o repasse, né, desses valores aí, de 7% aí para o Recomp, que seria para o fundo de compensação, né? Os 40% aí referente aos fundos, né? Sendo desses 40%, 47% ao Ministério Público, 47% à Defensoria Pública e 6% à Advocacia Geral do Estado. Então, a gente faz aí, quando são devidas essas taxas, também esses repasses aí dentro desse período. Poxa, entendi. É legal entender essa dinâmica, porque até para a gente ter ideia de como se opera na prática para os tabelionatos em si aí, não é? Que nos casos de escrituras advindas de outro estado, vão ter um trabalho, vão receber os sujeitos, vão ter um atendimento e não vão ganhar tanto. Apesar de que a gente sabe que o objetivo da norma é dissuadir a escritura lavrada fora do estado. Mas, se ela existir, vai ter um trabalho quase que não remunerado, como é no Goiás. O tabelião não ganha nada. Justamente. E eu acho que o grande ponto vai ser conseguir, né, prestar um serviço de qualidade, uma vez que não está se recebendo nada. A gente vai ter, creio eu, que uma repulsa aí por esses atos. Então,
pode gerar algum desconforto aí entre a população e os cartórios, né? Então, a gente tem que buscar sempre fazer o nosso trabalho bem feito e evitar, né, por mais que seja um ato com baixo rendimento, às vezes a gente ganha o cliente com um atendimento no futuro, né, de uma próxima escritura. Sim. A minha crítica é também no sentido de, se a gente quer ganhar o carinho da população, não sei se seria a melhor forma. Também, eu sei que o seu titular está aqui, mas com todo o respeito que eu tenho à nossa atividade, né? Também não sei se São Paulo tem pensado algo parecido, mas, enfim, é um tema que a gente precisa ir estudando, conversando, debatendo. A gente sabe que cada vez mais também a nossa atividade está regulada nacionalmente, é outro tema que precisa de debate. Então, a gente está em constante mudança, por vezes avanços, por vezes retrocessos, mas por isso que o debate aqui, fomentar o conhecimento é interessante, porque aí a gente tem aqui o comentário da Cláudia, do João Paulo, e a gente, através da circulação de informação, a gente vai trazendo o despertamento de um pensamento crítico acerca de tudo que tem acontecido, né? Então, Justamente. Uma coisa que é válido ressaltar, professor Davi, também é a respeito, né, do lapso temporal aí. As escrituras, somente as escrituras que foram lavradas a partir do dia 31 de março de 2025, que serão, né, atribuídas aí a essa análise pelos tabelionatos tá. mineiros. Então, escrituras ainda que foram feitas esse ano, antes de 31 de março, elas não deverão, né, ser abrangidas aí por esse critério. Então, a gente tem que ficar atento a isso também, que é a partir do dia 31 de março, que as escrituras terão que ser certificadas aí por tabelionato de notas de Minas. Isso é muito importante a gente ter. Legal. Muito bom. O Colégio Notarial Brasileiro também, né, ele trouxe essa nota técnica que ajuda aí também os tabelionatos, né, principalmente os mineiros aí, a terem uma noção de como proceder, né, a forma de exigência do recolhimento, os modos de certificação, como tem que ser, se é por aditamento, re-ratificação, né, expedição de uma certidão conforme quesitos. Então, ele vem trazendo também nessa nota técnica, número 1 de 2025, todos os traços, né, necessários aí para começar a direcionar, né, os colegas aí dos tabelionatos de Minas a proceder nesses casos quando chegarem. Legal demais. Fica aqui o aprendizado para todos nós. Sancler, fala um pouquinho aí da tua realidade local, de Bonfim, das comarcas, o que é que tem de comarca aí vinculada à sede que é Bonfim, do contexto de habitantes, do cartório. É bom que a gente conhece um pouco melhor. Olha, Bonfim é uma cidade um pouco pequena, né? Eu brinco que a gente tem 10 mil habitantes, mas a gente está muito perto da capital. Então aqui é um refúgio aí para quem quer descansar. Nossa comarca hoje ela atende 4 cidades, né? Ao nosso entorno aí, trazendo aí um certo movimento aí para nossa comarca. Então, a cidade, apesar de pequena, ela tem bastante movimento. Nosso cartório está aí em constante evolução. Agora eu fui tabelião interino aqui durante 1 ano e 8 meses. E agora, com o doutor Eder assumindo aí, tá só evoluindo cada vez mais e buscando aí crescer, né? Faço um convite a todos aí. Pelo desenvolvimento que tem na região, assim, porque apesar de ser uma cidade pequena, mas tem loteamentos, tem condomínios de casa. No dia que eu estava visitando aí a cidade, por causa da nossa amiga Elaine, fui ao aniversário dela, estava tendo uma caminhada, é uma festa aí que tem, o pessoal vai de bar em bar, fazendo corrida, maratona, e tem os pontos, as paradas, e o pessoal se abastece para tomar uma cerveja. Justamente. A cidade tem essa vantagem que ela é muito acolhedora, então o pessoal busca aí aos finais de semana, vários eventos aí. A gente está, né, como ser uma cidade pequena, a gente está em expansão. Então o pessoal gosta muito de Bonfim. Muito bom. Comi uma comida maravilhosa aí, foi incrível. Quero voltar em breve, se Deus permitir, viu? Quero voltar em breve. Será um prazer. Será um prazer recebê-lo aqui no tabelionato. Eu farei questão mesmo. Ô, Sancler, eu quero muito que você esteja conosco em outras oportunidades,
trazendo algo da tua prática, discorrendo sobre algum ato notarial, levando a tua experiência para os alunos da Escola de Minutas e dos outros cursos que a gente tem desenvolvido, viu? E depois fala aí, dá um testemunho aí do que você acha aqui do nosso projeto. Não, primeiro, como se diz, só de estar aqui, né, foi uma quantidade de aprendizado que eu consegui junto aí, né, à Escola de Minutas, me ajudou muito a me engrandecer aí na carreira, ao atendimento aqui no cartório. Então, é um bom, como se diz, é um bom curso. Recomendo a todos, quem sempre pode, aqui no cartório a gente passa, né, para a equipe, né, fazer esse curso, porque é muito importante essa mentoria, ajuda muito, né, na prática notarial. Então, a gente tem sempre buscar a equipe qualificada e sempre recomendamos aí, né, nosso curso. Bom demais, bom demais, bom demais. Agora, terça da semana que vem, imersão RCP na prática, o link está aqui no nosso chat. Sancler, eu quero te agradecer demais. Foi um tempo breve, mas muito produtivo, porque ajuda a esclarecer. Eu sei que muitos assistirão ao nosso encontro em um momento posterior. A live vai ficar gravada e as pessoas vão acessar. Vamos mandar esse conteúdo de hoje para os nossos colegas, precisam dessa informação. Hoje, só para arrematar, lá no estado, arrematar algo em relação ao que tem acontecido, por exemplo, no Goiás, lá, como eu já disse, a Aline me relatou, que é nossa aluna, que chegou a demanda, o registro devolve da mesma forma, o sujeito procura um tabelionato de notas e faz uma certificação, mas não a lavratura de um ato notarial, apenas atende as partes, emite as guias das taxas que precisam ser recolhidas e faz como se fosse uma certificação. Ela me mandou o texto aqui, o modelo dela, né, dizendo que em relação ao ato notarial que lhe foi apresentado, foram emitidas as taxas nas proporções tais, e com selo e etc., uma menção a isso, e pronto. E junta aos comprovantes, esse texto aos comprovantes do recolhimento adicional e volta o título para o cartório de registro de imóveis. Então, muita atenção a todos nós que temos atendido clientes e interesses dos estados de Minas, Goiás e Mato Grosso do Sul para esses detalhes. Sancler, obrigado demais. A Núbia aqui, conteúdo muito bem explicado, estão de parabéns. O Éder é o doutor Éder aí, titular, não é? Isso, doutor Éder. Um abraço, doutor Éder. Deus abençoe vocês. Um abraço, viu, Sancler? Faça um discurso aí final para o pessoal. Queria agradecer a todos, né, essa oportunidade, mostrar que todo mundo aqui que entra na Escola de Minutas aí tem, né, a possibilidade de estar participando também. Então, é um conhecimento muito enriquecedor e que Deus nos abençoe sempre, né, para continuarmos aí fazendo essa função de forma com excelência, né, e agradar a todos aí nos nossos dias. Vamos com força e foco e fé. Muito bom, muito bom. Gente, que Deus nos abençoe. Obrigado, Sancler. Obrigado a todos. Fiquemos na paz do Senhor. Sancler, muito obrigado por tua disposição, por tua didática, pelo teu empenho. Obrigado, querido. Obrigado, muito obrigado, professor Davi, pela oportunidade. Agradeço mais uma vez. Grande abraço. Um abraço. Boa noite a todos, gente. Tchau, tchau.